Fala galera, bom, quem me acompanha lá no American Horror Story Brasil já deve saber que eu tô doente, então assim, eu sigo doente, no caso, já tem uma semana daquele vídeo, mas tá tudo bem, eu vou cortar as tosse e as fungadas, então pra vocês vai ser menos pior do que tá sendo pra mim. A gente tá agora terminando o mês do orgulho LGBTQIAP+. Agora tem que botar o G, o I e o A, tá? Essa sigla tá ficando grande, estamos lutando, estamos vencendo. E eu não trouxe nenhum conteúdo em relação a isso aqui pro canal, porque eu tava esperando pra fazer um vídeo especial do dia do orgulho mesmo, e é esse vídeo aqui no caso. Eu tô gravando ele dia 28, então assim, pelo menos a gravação tá sendo feita no dia certo, mas eu não sei quando esse vídeo vai sair. Provavelmente vai ser alguns dias depois. Se hoje já for julho, acabamos de acabar o mês, a gente ainda tá orgulhoso, tá tudo bem. Nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês os meus personagens LGBTs favoritos de série, e vamos bater aqui na tecla do favoritos, tá? Não tô dizendo que são os melhores, não tô dizendo que são os únicos que existem, tô dizendo que assim, do que eu vi que tinha personagem LGBT, foram os que eu mais gostei, foram os que eu mais me conectei ali. Tá bom? Mas você tá brava? Não, querida, não tô brava. Então, antes de começar a falar sobre eles, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo, que me ajuda muito com o meu engajamento, e também compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos aí, gayzinhos, gayzinhas, que gostariam de ver essa lista também. Lembrando que o meu Apoia-se tá aqui embaixo. Nossa, invisibilizei todas as outras letras da sigla agora, né? Mande pros seus amigos LGBTs. Ou no GLS pros seus amigos S. Mas de qualquer forma, meu Apoia-se tá aqui embaixo, se você tem vontade de apoiar esse canal e financiar a minha existência aí no YouTube, tá tudo explicadinho aqui no link, todas as recompensas. Então é isso, vamos começar a falar sobre esses cristalzinhos, porque sem exceção, são todos personagens que eu amo muito. Tô muito animado com esse vídeo. Começando essa lista, a gente tem o personagem de Pose, que é uma série que vai aparecer mais de uma vez aqui, já vou avisar pra vocês, que é o Prey Tell. O Prey Tell é interpretado pelo Billy Porter, que é um ativista aí pelos direitos dos LGBTs há várias décadas. Ele foi uma das primeiras pessoas a bater de frente com muita coisa na mídia, então assim, Billy Porter é uma figura muito importante pra comunidade. E o Prey Tell, ele é um personagem muito, muito, muito especial, assim, de coração. Acho que todo mundo que assistiu Pose sabe o quanto esse personagem cativa a gente, o quanto que a gente gosta dele. Ele é um personagem que carrega ali uma carga muito grande, né? Ele é um personagem preto, periférico, gay, soropositivo. É na década de 80 em Nova York, então assim, é através dele que a gente vê várias e várias das negligências do governo em relação à população LGBT da época. E além disso tudo, dele ser um personagem maravilhoso, Billy Porter ser um ator incrível, que eu sinto que sempre traz muita emoção pra tudo que ele faz. Eu me emociono muito vendo o Billy Porter fazendo qualquer coisa, cantando, atuando. Enfim, ainda teve uma questão específica que me fez não ter como não colocar ele nessa lista, que foi uma cena que ele protagonizou e que pra mim foi possivelmente uma das mais, se não a mais icônica e importante de Pose, que é uma série no geral toda muito importante, toda muito forte e muito necessária de ser assistida, mas que foi a cena que o Prey Tell transa com o Rick. Eu lembro que o ator que faz o Rick, né, o Dylan Burnside, ele postou no Instagram dele no dia que essa cena foi exibida, que ele mesmo não esperava que ele fosse viver pra ver uma cena tão impactante quanto aquela, onde no horário nobre da televisão americana a gente teve dois homens, né, gays, pretos, soropositivos, transando em rede nacional. E foi uma cena muito bonita, muito sensível, muito bem feita. É muito impactante, que eu acho que é uma ótima ilustração de todo o progresso que Pose trouxe pra televisão, de quantas portas Pose abriu e do quanto lá na frente essa série tava em relação a tudo que tava passando junto com ela. Então, eu acho que Pose, no geral, é uma série que eu colocaria toda aqui, o elenco inteiro da série, mas eu acho que o Prey Tell merece um espacinho nessa lista. Ele é um personagem incrível. Continuando, a gente tem a Jules de Euphoria, interpretada pela Hunter Schafer, que é uma personagem que eu lembro na primeira temporada de não saber fazer mais nada da minha vida além de amar esse ser humano. Ela é uma das coisas mais fofas do universo inteiro. Ela é um personagem que cativou muita gente e, acima de qualquer coisa, eu quis colocar Euphoria aqui nessa lista porque Euphoria é uma série que tem uma audiência gigantesca. Uma audiência que ultrapassa muito outras séries que tem um público LGBT muito grande também, que falam sobre isso. Eu sinto que Euphoria toca num público muito maior do que essas outras séries tocam. Então a quantidade de assuntos que a Jules já trouxe pra narrativa da série, né? Toda a questão da fetichização do corpo transexual, a questão dela ser uma pessoa muito nova, Jules tá na escola, né? Normalmente quando a gente vê personagens trans em séries, a gente já vê eles adultos. Então assim, a Jules é um personagem que tá na escola, já tem um corpo transicionado e ela lida muito bem com o corpo dela. Eu pelo menos não lembro de nenhuma cena em que ela se sente desconfortável da Rue tocar nela, por exemplo. Então acho que é um personagem que traz muito conhecimento e informação importante pra quem tá tendo um contato com essa pauta pela primeira vez. E eu acho que a Jules, como ela tem uma participação muito grande na trama da série, como a gente foca muito mais em outros aspectos da vida dela, né? Os amigos todos dela praticamente nem falam sobre essa questão, tipo, deixam isso bem de lado. Eu, inclusive, por um tempo, na primeira temporada de Euphoria, eu não sabia que a Jules era trans, eu não peguei essa informação no começo. Então acho que isso também é muito importante pra galera nova que tá assistindo poder
ver que isso não precisa ser a única pauta da sua vida, que você é muita coisa além disso. Eu queria dizer, inclusive, que tem uma coisa que eu tô percebendo gravando esse vídeo que tá me deixando muito feliz, que há não muitos anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, eu já tô aqui no YouTube tem um tempo, então provavelmente uns 5, 6 anos atrás, eu fiz um vídeo sobre o porquê que personagens LGBTs eram muito mal representados em séries, justamente falando da questão de que eles normalmente eram resumidos a serem LGBTs. Agora, em 2022, eu tô podendo trazer um vídeo aqui onde eu praticamente só falo de personagens que não são resumidos a isso. Personagens que têm muita camada, de personagens que são bem explorados, que são amados por um público muito maior do que o público nichado que assistia essas séries. E eu via falar dessas histórias antigamente, então assim, tô muito feliz que eu não me toquei disso quando eu tava roteirizando o vídeo, mas eu tô pensando nisso agora, o quanto que eu não teria nenhum personagem dessa lista pra trazer há pouquíssimos anos atrás, e o quanto de progresso que a gente teve pra eu estar trazendo 10 personagens aqui pra vocês e que, tipo, nenhum deles praticamente cai naquele buraco que eu tava falando no outro vídeo. Continuando, a gente tem o Eric de Sex Education, que é uma série que também tem um público muito grande e um público muito jovem. Eu acho que Sex Education tá literalmente fazendo essa função socialmente, falando sobre sexo, educando as pessoas sobre sexo, e não só sobre se relacionar com outras pessoas, mas sobre entender o próprio corpo, sobre os limites e sobre os direitos e empoderamentos que você tem com o seu próprio corpo. Eu acho que Sex Education faz muito um trabalho utilidade pública que eu fico muito feliz que faça. E eu trouxe o Eric aqui, apesar de eu não ser tão fã do Eric como eu sou de outros personagens aqui, porque tem alguns comportamentinhos nele aí que me deixam um pouco de preguiça, acho um personagem meio chato de vez em quando, mas de qualquer forma, ele traz muita coisa legal também. Primeiro por ele falar com essa galera gigantesca que a gente sabe que Sex Education fala. Tem o fato também de que o Eric, ele, desde o começo ele sabe que ele é gay, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele vai descobrindo formas de se expressar e se entender dentro da própria homossexualidade dele durante a série. Então a gente vê ele começando a se expressar mais com maquiagem, com roupas, e ele faz isso de uma forma muito empoderada. Eu não sinto que... O Eric, ele sofre críticas, as pessoas fazem bullying com ele em alguns momentos, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Eric, ele não faz isso com ele não faz esse bullying com ele não se condena por fazer aquilo. Eu acho que ele entende muito bem que o problema tá ao redor dele e não nele. Ele também traz a questão dele ser filho de imigrantes, pessoas muito conservadoras, então a gente também acompanha um pouco o processo da família dele lidando com isso. Eu acho que o Eric, apesar de eu não curtir tanto o personagem, eu sinto que ele traz muita coisa legal pra um público muito grande também. Então a gente tem que valorizar isso. Continuando, a gente tem a Elektra de Pose. Falei que Pose ia aparecer mais de uma vez aqui, então já estavam avisados. Vamos lá. Eu não acho a Dominique Jackson uma boa atriz. Eu sei que muita gente gosta dela atuando, mas assim, não acho que ela tá nem próxima do nível do resto do elenco da série. Mas ao mesmo tempo, eu fico muito feliz da Dominique Jackson estar na série, porque tirando ela, eu acho que ela e o Billy Porter talvez tenham sido as únicas duas pessoas a viver aquela realidade da série na época em que ela é passada. A Dominique Jackson é uma personalidade muito importante pro cenário de Ballroom, né, que é o cenário que a gente assiste ali em Pose, então ela é uma pessoa que viveu tudo aquilo, e além disso tudo, eu sinto que o personagem da Elektra, ele traz algumas outras pautas que a gente não vê no resto da série. A gente tem toda a questão da fetichização do corpo dela, né, do quanto que o cara que tava ficando com ela desiste de ficar com ela, porque ela vai fazer uma cirurgia e ela vai meio que tirar parte do fetiche dele, né, então a gente tem a Elektra sendo um personagem muito arrogante, agressivo, brigão, que ao mesmo tempo a gente percebe que ela tem muitas camadas, ela carrega uma carga muito pesada também, que ela aprendeu a ser assim pra se defender das pessoas, então ela tá ali há mais tempo do que as outras personagens, né? Ela é uma personagem mais velha na série, e eu acho importantíssimo que ela, enquanto uma personalidade aqui no mundo real, esteja na série, e eu acho a Elektra um personagem maravilhoso, mesmo que eu não ache a Dominique Jackson tão boa atriz assim, eu acho que passa, tá tudo bem. Continuando, eu não podia deixar de trazer Heartstopper aqui, quem assiste meu canal sabe que eu fiquei bem apaixonadinho nos últimos tempos pela série, e o Nick e o Charlie vão entrar aqui juntos nesse momento. Por quê? Além de eles serem personagens muito diferentes entre si, eu sinto que eles representam dois lugares muito distintos pra quem tá assistindo, né? Dois públicos muito diferentes, o que aumenta muito mais a conexão que a série teve com a audiência, né? Que a gente tem o Charlie sendo um garoto mais quietinho, que não tem tantos amigos, que é assumido, e a gente tem o Nick já do outro lado se descobrindo, sendo uma pessoa bissexual. Então são dois cenários LGBTs muito diferentes que a gente acompanha na série, e eu acho que o Charlie e o Nick têm uma conexão incrível. Eu sinto que eles representaram muita coisa importante pra muita gente. Eu não vou ficar me repetindo aqui do vídeo que eu já fiz sobre Heartstopper, mas eu de verdade acho que eu nunca vi nada como isso, com essa sensibilidade, com essa delicadeza, sendo passado na TV, pelo menos não pra um público grande como foi Heartstopper. Então acho que eu não podia trazer essa lista sem trazer eles, porque o que eles representam, pelo menos pra mim, na TV e na cultura pop hoje em dia, não tem mais ninguém que representa. Então o Charlie e o Nick, pra mim, merecem muito estar aqui nessa lista. Continuando, a gente tem a Cosima de Orphan Black. Quem me acompanha aqui há muito tempo no canal já deve ter me ouvido falar aqui sobre a Cosima e sobre Orphan Black. Assim como Felix e qualquer outro personagem LGBT dessa série, eu acho que a Cosima, ela foi trazida de uma forma, pelo menos que eu, naquele momento, nunca tinha visto um personagem LGBT ser trazido pra um roteiro.
Na história de Orphan Black, que mexe muito ali com genética e clonagem, etc., a Cosima é um personagem que ela é geneticista, né? Então ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento da trama. Ela é um personagem-chave em inúmeros momentos. E foi em Orphan Black, de verdade, a primeira vez que eu vi personagens LGBTs não serem resumidos a serem LGBTs. Eu, inclusive, citei Orphan Black naquele vídeo que eu fiz há muitos anos atrás aqui, porque foi pra mim um dos primeiros exemplos que eu tive disso, de personagens que eram LGBTs, mas isso era uma pauta completamente secundária. Isso não era o ponto principal da participação de nenhum deles na trama. Continuando, a gente tem mais uma duplinha aí, que é a Santana Lopes e o Kurt Hummel de Glee. Já falei deles aqui outras vezes, eles já são de uma outra geração de TV, onde a gente tinha, assim, de fato, essa sendo a pauta principal da vida desses dois personagens, mas eu não acho que isso tira de forma alguma a importância deles pra minha geração, o quanto Glee foi importante pra minha geração. Foi através do Kurt e da Santana que muita gente da minha idade, pela primeira vez, viu um personagem LGBT sendo adorado pelo público, tendo momentos felizes e tendo esperança e planos e sonhos. A gente pôde ver através deles uma possibilidade de viver uma vida muito mais feliz do que a gente estava esperando viver e do que a gente tinha referência de que a gente ia viver naquela época. Então, eu não sei nem colocar em palavras o quanto o Kurt foi um personagem importante pra mim, o quanto da minha vida eu descobri através dele, o quanto que eu me apoiei em falas e posicionamentos do personagem pra falar e me posicionar na vida real. Então, o Kurt e a Santana, pra mim, foram marcos muito grandes da TV pra gente deixar de fora dessa lista. A Santana, obviamente, conversou com outros públicos, né? Não tanto comigo, mas eu conheço muitas e muitas amigas minhas que viram através da Santana também esse mesmo caminho que eu vi através do Kurt. Continuando, a gente tem o personagem Max de Skins, da primeira geração de Skins. Não sei quantas pessoas estão vendo esse vídeo que assistiam Skins, mas assim, pelo menos no meu ciclo social foi uma certa febre. E eu assisti Skins na minha adolescência, inclusive pra todo mundo que fala que Skins faz apologia à droga, meu amor, aquilo ali foi muito melhor do que Proerd pra mim, porque assim, quantidade de gente que se fudeu com droga naquele negócio, foi bastante gente. E o Max, ele era um personagem que me marcou muito, porque ele tinha uma característica muito diferente de outros personagens LGBTs dessa época, que o Max, ele era muito, muito tranquilo com ele. Ele não era um personagem que baixava a cabeça pra ninguém, ele não tava preocupado se achavam ele legal, se achavam ele bonito, se achavam a sexualidade dele aceitável, ele sempre tava de boa, com a cabeça dele erguida, batia de frente com todo mundo, ele sempre defendia o posicionamento dele. De forma alguma eles tiraram a homofobia ou o bullying da vida do Max, ele passa por esses momentos durante a série, de ser zoado, de ser mal compreendido, etc. Mas ao mesmo tempo ele não baixa a cabeça pra nenhum desses momentos. Ele é um personagem muito, muito, muito pra frente da época dele. Eu sinto que hoje em dia é muito comum ver personagens assim, não aceitando ser tratados de forma humilhante, mas naquela época não era tanto. A gente meio que entendia que que tava errada a situação, mas eu sinto que a gente não tinha tanta referência de como agir diferente. Indo agora pros últimos dois personagens, são mais uma vez personagens que me mostraram coisas importantes, que eu fico muito feliz que eles desconstruíram minha cabeça naquele momento. Eu acho que sem eles eu teria levado muito mais tempo pra entender essas coisas. E o primeiro deles é a Nomi de Sense8. Eu lembro claramente a primeira cena que eu vi a Nomi, que foi na parada LGBT de São Francisco. Não lembro se é a primeira cena da série. Ela sai da moto ali, da parada onde ela tá, e ela encontra com a namorada dela. E aí elas se beijam. E eu fiquei muito confuso. Porque pro Felipe daquela época, pode ser que eu tivesse muito atrasado, mas assim, essas pautas tinham muito menos espaço naquela época. Eu não sabia essa questão de sexualidade e identidade de gênero, eu não sabia como isso poderia ser totalmente distinto. Então o fato dela ser uma mulher trans, pra mim, automaticamente diria que ela era heterossexual, e na verdade ela não é. Ela é lésbica ou bi, não sei se a nome é bi, mas enfim, eu lembro dela ser lésbica. E namora uma outra mulher que é cisgênero, sabe? Então, tipo, foi uma coisa muito grande pra mim. Eu não fazia ideia de todas essas possibilidades que existiam dentro de gênero e dentro de sexualidade. Foi uma coisa muito importante pra eu ter assistido naquele momento, principalmente pelo personagem da Nomi ser um personagem tão incrível, tão amável. Eu acho que é impossível você assistir Sense8 e não ficar completamente apaixonado por ela. Eu mergulhei muito naquela história da Nomi, eu lembro de, sei lá, no terceiro, quarto episódio, nem ligar mais pra isso. Então, foi um processo muito rápido pra mim, foi um processo de muitos entendimentos em muito pouco tempo, e que eu acho que foram muito facilitados pelo quanto eu gostei da Nomi. Então, eu amava esse casal, então, tipo, obrigado por vocês terem feito isso por mim. Vocês foram incríveis. E por último, mas de forma alguma menos importante, um personagem LGBT muito esquecido pela galera, que é o Oberyn de Game of Thrones. Eu não sei se a galera lembra que o Oberyn é LGBT. Eu também trouxe o Oberyn aqui porque ele também trouxe uma desconstrução muito grande na minha cabeça. O Oberyn, ele é um personagem muito masculinizado, ele é um guerreiro e ele vem ali como líder daquela nação, muito respeitado e etc. E assim, é horrível dizer que a pessoa ser respeitada e ser masculinizada tem uma conexão, mas a gente sabe que tem. Então assim, o Oberyn, ele chega ocupando um espaço muito claro pra gente, um espaço que outros personagens heterossexuais, muito masculinizados da série ocupam. E, ao mesmo tempo, logo nas primeiras cenas ali que o Oberyn já tá no lugar que ele estava, Porto Real, talvez, não lembro agora, a gente vê que o Oberyn tá numa orgia com a esposa dele,
E tem vários homens nessa orgia. E eu lembro de ver isso e falar, peraí, então ele não é hétero? E isso me deixa muito bugado, porque, tipo, em momento nenhum falaram sobre isso. E eu tava numa época em que eu precisava dessas explicações, tipo, tá, mas o que exatamente ele é? Do que exatamente ele gosta? A desconstrução principal que o Oberyn trouxe pra mim é que, cara, é que ele era uma pessoa que, tipo, ele gostava de prazer, sabe? Ele tinha a esposa dele, mas se outros caras davam prazer pra ele, em alguns momentos, em todos os momentos, quer que fosse, por que ele se privaria disso, sabe? No final das contas, muitos caras que são bissexuais se privam de ter relação com outros caras justamente por ter vários pensamentos homofóbicos aí que foram enfiados na cabeça deles durante muito tempo. Então o fato de que o Oberyn não se privava disso, de que ele entendia os prazeres dele e que ele não deixava nada que falasse em volta dele prejudicar ele alcançar os prazeres dele, isso é uma coisa que eu achei muito foda, sabe? Eu olhei o personagem do Oberyn e falei, cara, o quanto o mundo ia ser mais tranquilo se as pessoas fossem assim, sabe? O quanto as pessoas seriam mais de boa com elas e com tudo que tá ao redor delas se elas não ficassem deixando de fazer o que elas gostam porque elas acham que os outros vão achar esquisito. Tipo, é isso, Oberyn fecha essa lista com, enfim, chave de ouro, com certeza. Então é isso, galera. Como eu falei pra vocês, essa é uma lista pessoal minha, são os meus personagens favoritos, então se eles não são os mesmos de vocês, não tem nenhum problema, comenta aqui embaixo qual seria a lista de vocês dos melhores personagens LGBTs que vocês viram na TV, e também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês no vídeo e me seguir nas minhas redes sociais que estão todas aqui na descrição. E se vocês também têm vontade de financiar esse canal, o meu apoio está aqui embaixo, com todas as formas de apoio e as recompensas para vocês verem qual que vocês querem escolher. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.